Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, como anunciado na passada semana e aproveitando a sua passagem pelos Açores, Dom José Avelino Betancourt, núncio apostólico da Santa Sé na Arménia e Geórgia, é o nosso convidado de hoje. Mas antes disso, a atualidade da Diocese açoriana. Desde o dia 1 de fevereiro e até ao mesmo dia de 2019, a Ilha do Faial comemora os 300 anos do voto ao Senhor Santo Cristo. Um ano que tem este domingo, dia 22, como ponto alto das celebrações. O padre João Ponte, pároco de Nossa Senhora da Graça da Praia do Almoxarife e também da Paróquia da Conceição da Horta, adiantou as celebrações eucarísticas e culturais. Nós este ano também decidimos marcar este ano com uma série de celebrações litúrgicas e também algumas atividades culturais para marcarmos este dia. Neste dia 22 de abril, portanto, vamos realizar uma missa em ação de graças, depois seguindo-se uma procissão com os padroeiros todos da ilha, com a imagem do Santo Cristo, que vai percorrer um pouco do trajeto e dos lugares que a imagem esteve há 300 anos. Isto porque a data do voto do Santo Cristo é datada de 20 de abril de 1718. Para o sacerdote, a devoção ao Senhor Santo Cristo andou sempre de mãos dadas com a história da ilha. E explica em que consiste concretamente este voto com 300 anos. Este voto nasceu devido a uma situação de catástrofe no Faial. Portanto, havia uma doença que estava a se espalhar pela ilha. Havia uma crise sísmica que depois vai culminar com o vulcão de Santa Luzia na Ilha do Pico. E, portanto, as pessoas recorreram à imagem do Santo Cristo situada na praia do Almoxarife, que depois prometeram que quando a lava do vulcão não atingisse o Faial, se a lava do vulcão não atingisse o Faial, então todos os anos cumpririam uma peregrinação à praia do Almoxarife, com uma missa solene, com um Te-Deum também em todos os anos. O sacerdote garante que a cada dia 1 de fevereiro a população faialense adere em massa à procissão na praia do Almoxarife. Neste domingo, a Diocese de Angra assinala o Dia da Oração pelas Vocações, com iniciativas em várias ilhas. O dia pretende sondar e conversar com os jovens sobre as mais diversas formas vocacionais. Para o sacerdote mais jovem da Diocese, o padre Nelson Pereira, o assinalar deste dia pode ser crucial para a confirmação de uma vocação sacerdotal. Faz-nos, obviamente, lembrar da nossa própria vocação, da nossa história vocacional e do nosso grande sim que, pela ordenação, nós demos à Igreja e à vocação ao sacerdócio. E, portanto, é também um dia para nós especial. E é um dia importante para nós sacerdotes. Rezar pelas vocações ao fim e ao cabo, rezar por aqueles que estão num processo de discernimento, mas é também rezar por aqueles que já deram um sim. E nós sacerdotes, e eu em particular, sinto muito a necessidade da oração. A oração dos cristãos por nós, sacerdotes, nós sentimos-nos certamente fortalecidos e sentimos-nos com mais ânimo para a missão que temos que desempenhar. E, portanto, penso que é um dia importante não só por rezarmos por aqueles que estão numa etapa de discernimento, mas também rezar por todos os consagrados já à Igreja,
para que estes se sintam sempre fortalecidos e sempre com ânimo para continuarem a sua missão. No âmbito vocacional, não há idades ou percursos certos. Jorge Sousa, aluno do 3º ano do seminário, que o diga. Eu acho que tudo acontece na vida numa altura certa. Todos nós temos o nosso caminho, temos as várias etapas, temos retrocessos, temos vários ritmos, não é? E a minha vinda para o seminário aos 31 anos, depois de ter trabalhado, depois de ter frequentado a universidade, trabalhei numa empresa de construção civil inicialmente, como numa empresa de construção civil, mas no Departamento de Recursos Humanos. Fui colaborador da Diocese na Escola de São Roque de Pico, como professor de Educação Moral e Religiosa Católica. E pronto, foi toda esta vivência junto aos alunos de São Roque e da minha família e da minha comunidade. Fui aos 31 anos e decidi ir para o seminário. Não foi fácil, porque aos 31 anos, indubitavelmente, é um risco. Humanamente é um risco, mas por mais que eu me sentisse feliz, mas não me sentia realizado. Era como era aquela coisa de, vai lá, tenho um trabalho fixo, tenho os meus amigos, tenho tudo, mas falta-nos alguma coisa. Apesar de uma educação cristã e da sua participação em diversos movimentos da sua paróquia de Ponta Garça, Jorge sentiu que o sacerdócio era o seu caminho e ingressou no seminário aos 31, mesmo sem a compreensão de alguns familiares e amigos. Hoje, aos 35 anos, admite que a maior dificuldade é estar longe da família e, particularmente, do pai doente. Ainda assim, o jovem miquelense diz sentir que esta foi a decisão correta e admite que, aos 31, a sua vocação não foi tardia. Foi sim uma decisão e um sim mais assertivo. No âmbito do Dia de Oração pelas Vocações, a Ouvidoria da Horta organizou, no passado sábado, o primeiro pré-seminário para jovens faialenses na Paróquia dos Flamengos. O encontro teve lugar pelas 10 horas e, segundo o jovem sacerdote Nelson Pereira, responsável pela pastoral juvenil na Ouvidoria, o objetivo foi auscultar as potenciais vocações sacerdotais na ilha. É quase como medir o pulso, medir a tensão, digamos, vocacional ao sacerdotal na ilha. Termos uma ideia, mais ou menos, de que quantos jovens nas nossas comunidades colocam esta inquietação e têm esta dúvida, para depois podermos acompanhá-los de uma melhor forma. É claro que isto não quer dizer que todos aqueles que participem neste pré-seminário algum dia cheguem a ir para o seminário, mas serve para a Igreja poder acompanhar estes jovens e ajudá-los a fazer o seu discernimento vocacional. Para o sacerdote, esta é uma ilha com potencial vocacional e garante acompanhamento a estas novas vocações. Eu penso que o Faial tem potencial para gerar vocações para a Igreja. É uma ilha que no passado recente tem tido alguns sacerdotes, outros que passaram também pelo seminário, e penso que é algo que não está aqui esquecido ou dissipado. Eu penso que é importante fazer um trabalho sério com estes adolescentes ou com estes jovens, de forma a ajudá-los a descobrir na sua vida qual a vocação que Deus lhes chama. E, portanto, penso que sim, que é um trabalho que é pertinente fazer, um trabalho que não deve ficar apenas por um encontro, mas um trabalho contínuo, onde nós procuremos ajudar estes adolescentes jovens a descobrirem a sua vocação. Vem e segue-me foi o tema deste primeiro de vários encontros deste ano. O último sacerdote faialense foi ordenado em 2013 e atualmente o seminário não tem nenhum aluno da Ilha Azul. O Secretariado Diocesano do Movimento da Mensagem de Fátima esteve na Ilha de São Jorge com o intuito de reativar o subsecretariado na Ilha das Fajãs. Nelson Gonçalves, responsável pelo movimento na Ilha Terceira, garante que os jorgenses estão receptivos a reativar o núcleo e adiantou as vantagens da criação deste subsecretariado. Por exemplo, para pedirmos as inscrições para uma das peregrinações ou um dos retiros em Fátima, é muito mais
fácil que a pessoa encarregue disso em cada ilha, faça a recolha dessas inscrições e depois nos comunicar quantas pessoas são e por aí fora. Também a questão de se pedirem-nos livros, pagelas, outros tipos de documentos ao Secretariado Nacional, nós facilitamos muito mais toda esta recolha desta informação do que estarmos a contactar paróquia a paróquia, pessoa a pessoa, inclusivamente o próprio trabalho a nível de ilha, nomeadamente na reativação de outras paróquias, de outros núcleos paroquiais que possam estar eventualmente adormecidos. Este trabalho poderá ser muito mais rico do que estarmos nós aqui na Terceira a tentar contactar com pessoas noutras paróquias que ou que não conhecemos ou que poderão ter alguma dificuldade de comunicação connosco. Neste momento, são apenas 3 as paróquias onde o movimento funciona: Topo, Santo Antão e Ribeira Seca. Mas os membros do subsecretariado poderão fazer parte de outras paróquias como forma de inclusão e, quem sabe, ativação do movimento noutras paróquias. No âmbito das obras de restauro do coro baixo do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, foi redescoberta uma pintura nas portadas que encerram a imagem nas celebrações. Pensa-se que as portadas são do início do século XIX e, com o passar das décadas, a pintura foi escurecendo. O reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, cônego Adriano Borges, adiantou ao Igreja Açores os pormenores desta descoberta. Com o passar dos anos, o ar, a respiração, a transpiração, a umidade, também o fumo das velas, fez com que a pintura se fosse obnubilhando, portanto ficou escura, não se sabia o que é que estaria ali por baixo, se era precioso, se não era precioso. Pronto, como tínhamos de fazer necessariamente uma reparação da parte das madeiras e das ferragens, também optamos por fazer uma limpeza da própria pintura. Limpeza essa que foi feita por 2 técnicas italianas e que pacientemente, de forma pachorrenta, conseguiram descobrir uma pintura, pelo menos um dos lados, bastante bonita e que com certeza trará uma mais-valia ao nosso santuário e sobretudo àquele espaço do coro baixo. Depois de 4 meses, limpas a cotonete, ficaram bem visíveis estas pinturas distintas. Na parte que fica virada para a igreja, quando as portadas estão fechadas, são dois anjos de cada lado, uma pintura onde domina o vermelho, também o amarelo e algumas zonas em negro. Mas o vermelho é uma cor dominante e que são 2 anjos como que sendo guardiães daquele espaço do coro baixo quando a imagem do Senhor Santo Cristo está lá fechada. Do lado interior é uma pintura mais de ornamento, portanto é um motivo floral de ambos os lados das portas, mas também que tem encanto e que tem beleza e que também enriquece o nosso espaço do coro baixo, já que agora tivemos a recuperação total dos azulejos. Em vésperas das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, as obras do coro baixo estão praticamente concluídas, estando agora na fase das limpezas e pinturas finais. Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo a este espaço de entrevista do Igreja Açores e hoje apresento um convidado especialíssimo, um açoriano com lugar de destaque no Vaticano e que já teve o privilégio de privar com 3 papas, João Paulo II, Bento XVI e agora com o Papa Francisco, que o ordenou no passado dia 19 de março bispo e nomeou o núncio apostólico da Arménia e Geórgia. Diplomata de carreira da Santa Sé, Dom José Avelino Betancourt é natural da Ilha de São Jorge e migrou ainda em criança com os pais para o Canadá. Foi ordenado padre em 1993 e fez parte da Diocese de Ottawa. A partir daqui, e de uma forma muito resumida, convido a contar-nos o seu percurso. Boa tarde, antes de mais, bem-vindo ao Igreja Açores. Boa tarde e cumprimentos a todos os nossos escutadores que estão-nos a seguir. É com enorme prazer, é um privilégio para mim, uma honra para estar convosco na Igreja Açores.
Das Fajãs, das Fajãs à Colina do Vaticano, foi assim o nome da grande reportagem do nosso querido Vasco Pernes, uma excelente reportagem, de facto. Como é que foi este percurso? De uma forma muito breve, como é que se passa das Fajãs à Colina do Vaticano? Bom, é um lema muito interessante, que, portanto, chama uma certa imaginação e misticismo. Portanto, como diz, portanto, a minha família emigrou em 65 para Otava, quando eu tinha 3 anos, e, portanto, foi uma vida normalíssima daqueles que saem da sua terra para estabelecer-se numa outra terra. Portanto, já lá vão 53 anos, e nesse percurso, portanto, fiz uma vida muito normal como estudante. Eu só entrei no seminário com 26 anos, portanto já era uma vocação, digamos, madura, e depois de ter feito meus estudos universitários e depois, portanto, seminário, e depois paroquei na diocese, e depois fui convidado a ir para Roma, e de Roma, portanto, para o serviço diplomático, e depois comecei na República Democrática do Congo, em Kinshasa, portanto, debaixo de uma revolução, debaixo de enormes dificuldades de refugiados e conflitos, e a malária também, e depois fui chamado para voltar para Roma ao cabo de 3 anos dessa experiência, e passei lá praticamente quase 16 anos, com diferentes funções. A última foi como chefe de protocolo do Santo Padre, da Santa Secretaria de Estado, e depois chegou à altura que pensaram que deviam me remandar em missão como embaixador do Papa no Anúncio Apostólico. Concretamente, qual é este papel de núncio apostólico e, no fundo, qual é o papel da diplomacia da Igreja? Pois, muitas pessoas às vezes não se apercebem que a Igreja, a Santa Sé, tem um corpo diplomático, um serviço diplomático muito, muito antigo, talvez os mais antigos do mundo. Até se formos ver os Atos dos Apóstolos, vemos que São Pedro manda um representante ao Concílio de Jerusalém, já na sua vida, portanto o primeiro Papa, São Pedro. Mas nós temos documentações nos nossos arquivos, no Vaticano, de 230, 320, em que, portanto, documentação que fala dos enviados do Papa para concílios, para encontro de bispos, para encontrar os reis da altura, e era tudo por causa de um diálogo entre povos para o bem comum. E é claro, com o desenvolver das nações, dos Estados, e também com, portanto, conflitos de sucessão de coroas, conflitos de tantos diferentes interesses, muitas vezes o Papa era convidado a mediar. E depois começamos a ver que não é só enviados pontuais a ocasiões e a eventos, mas depois começa a haver embaixadores, núncios apostólicos, que começam a ser estável. Portanto, ser precisos no local. No local, e ficam ali, sempre. Portanto, a residir. E depois, hoje em dia, nós vemos um mundo sempre cada vez mais complexo, com os organismos internacionais, a Liga Árabe, as Nações Unidas, a União Europeia, e todos estes organismos querem também um representante do Papa, porque eles veem um rol concreto e importante, digamos que é um pouco a consciência da humanidade. O que é que leva na bagagem registros, inspirações para esta nova missão, para estas novas funções? Bom, eu fui muito privilegiado porque ao longo dos quase 16 anos na Secretaria de Estado eu tive um papel interessante. Toquei na história em certos momentos, estava presente ao funeral do Papa João Paulo II, ajudei a preparar essa celebração, portanto servi diretamente o Papa Bento, servi diretamente o Papa Francisco, portanto eu senti que toquei
com as minhas próprias mãos na história. Portanto, contribuí ao fazer a história, num certo sentido. Portanto, justamente nos últimos 5 anos e meio, portanto, com o início do pontificado do Papa Francisco, ao qual eu já estava nestas funções, portanto, foram numerosos os chefes de Estado, os chefes de governo que vieram à procura de privar com o Papa Francisco e, portanto, podemos dizer que o Papa Francisco é uma das pessoas no mundo mais procuradas. E por todos os níveis da sociedade e por todos os chefes de Estado e de Governo. E, portanto, esta experiência ajudou-me muito também a encarnar, digamos, e aprofundar o rol, o papel que a Igreja tem também na harmonia das nações. E eu acho que o lugar para onde eu vou, que é a Geórgia e a Arménia, são países com ricas tradições, com histórias muito longas, com também as suas dificuldades, portanto, com alguns dos seus vizinhos e internas, externas, regionais, e eu creio que o ministério que me leva lá é um ministério de aproximação, um ministério de criar pontos de diálogo e servir o bem comum, dar voz a quem não tem voz e servir, seja o mundo cristão como de outras tradições religiosas, mas o importante é que haja pontos de comunicação. Como é que resume os pontificados a que assistiu mais de perto, já não tanto João Paulo II, porque já chegou no final do seu pontificado, mas Bento XVI e agora com as reformas do Papa Francisco e também com o seu papel e com a sua visão mais pastoral da Igreja? Como é que se resume estes dois? Sim, bem, é difícil resumir porque são pontificados muito ricos e complexos, cada um no seu período histórico, em contextos. De qualquer modo, a Igreja tem uma continuidade desde do apóstolo de Jesus, o apóstolo Pedro, até os nossos dias, adaptando-se ao mundo atual. Quer dizer, eu acho que cada um destes papas foram providenciais, foram colocados pela providência num certo momento na história, dentro de um certo contexto, e um prepara portanto, o caminho para o outro. Portanto, se João XXIII conseguiu o Concílio Vaticano II, foi porque Pio XII já tinha preparado o caminho, com tantos documentos e com tantas coisas. E isto também aplica-se aos nossos dias. Quer dizer, um prepara um pouco o caminho, é um contínuo, e eu às vezes, um pouco na brincadeira, digo que o trabalho do Papa é muito simples, ele só tem 2 coisas a fazer. A primeira é, portanto, a palavra de Deus, guardá-la intacta, e a segunda, confirmar os fiéis na fé. Nós, a humanidade, complicamos as coisas, mas isto é as coisas que as responsabilidades do Papa ao longo dos séculos. Conservar a palavra de Deus intacta e confirmar os fiéis na fé. Para quem convive de perto com o Papa Francisco, ele é aquela pessoa que nós vemos ou que nós ouvimos nos órgãos de comunicação social? Sim, é. É uma Como pessoa... é que é o Papa Francisco ao vivo e quem convive com ele no dia-a-dia? É uma pessoa também muito espontânea, com humor, mas também muito profunda. É um pastor que, portanto, está muito próximo à sua igreja, que compreende o dia-a-dia do povo. O Papa Francisco, portanto, é aquele Papa que nos deu, digamos, nos inspirou. Nos inspirou com a sua maneira de ser, com a sua proximidade e, ao mesmo tempo, mobilizou aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão à margem, aqueles que são de outras tradições religiosas. E conseguiu também dar uma força a temas
que já não falávamos tanto, portanto, a temas da dignidade humana, da importância que se tem que dar à pessoa como o centro das decisões, em vez de questões económicas ou questões políticas ou ideologias ou lá o que seja. A pessoa humana é o que conta. E o Papa Francisco concentra-se completamente sobre isto. Basta pensar nas visitas que ele tem feito aos refugiados na Grécia ou na ilha no sul da Itália ou a Albânia ou a Bósnia para a paz. Cada uma das suas visitas tem uma finalidade para trazer à consciência aquelas questões que são essenciais a nós. É um homem da comunicação, ele conseguiu melhorar, digamos assim, ou dar mais importância à diplomacia da Santa Sé. Portanto, é mais fácil ser-se diplomata num pontificado com alguém como o Papa Francisco. O Papa Francisco, já quando era o arcebispo Bergoglio de Buenos Aires, deu sempre muita importância à diplomacia da Santa Sé. De facto, a sua diocese mandava sempre candidatos para o serviço diplomático da Santa Sé. Portanto, ele apercebeu-se sempre da importância do diálogo global, do diálogo entre povos. Hoje em dia, o Papa Francisco, como dizia, é uma figura que todos querem falar com ele, porque percebe-se que ele tem uma palavra e tem qualquer coisa importante a dizer no mundo de hoje, especialmente quando estamos a viver com, portanto, os conflitos que conhecemos bem, seja na Síria, seja na Terra Santa, seja na África ou em outras partes do mundo. Portanto, a humanidade procura qualquer coisa, procura uma saída, procura qualquer coisa com sentido. E então a diplomacia da Santa Sé, que é um pouco a consciência da humanidade, tem sempre um rol e é procurada cada vez mais. Sente que com o Papa Francisco a Igreja abriu-se mais até ao mundo não cristão? Eu acho que o ponto de chave foi o Concílio Vaticano II, quando houve um momento, digamos, de tomar consciência que tinha que haver um diálogo cada vez mais forte com toda a humanidade. Porque o globo é pequeno, é uma vila global. Mas João Paulo II, talvez já esquecermos, foi aquele que bateu à porta do mundo e dos povos. Bento XVI foi aquele que deu à imprensa tanto para meditar, não é? E Francisco continua nessa linha, um homem do seu tempo, um homem com o seu carisma e com qualquer coisa concreta a dizer a nós hoje. A missão da Igreja no mundo é anunciar o Evangelho. Será a sua forma também, será esta a sua forma de agir também na Geórgia e na Arménia? Estamos a falar de países que têm alguns conflitos internos e também com os países vizinhos, alguns conflitos inclusivamente religiosos, e estamos a falar de países onde os cristãos não são a maioria. Quer dizer, eu primeiro, sobretudo, sou um sacerdote. Essa é a minha primeira identidade. E é com o espírito e humildade de sacerdote que eu vou ao encontro destes países que têm umas ricas histórias e ricas tradições. O cristianismo nestes dois países é a maioria, o cristianismo. O catolicismo é uma minoria, portanto, católicos são menos de 1%, mas os cristãos são a maioria. A Geórgia tem uma população primariamente ortodoxa, com um patriarcado, uma igreja muito antiga, com tradições muito ricas. Enquanto que na Arménia, portanto, é a primeira nação que se converteu ao cristianismo, graças a São Bartolomeu. E, portanto, tem uma igreja muito, muito antiga, raízes profundas, que nós consideramos como uma igreja irmã e que doutrinalmente, de facto, estamos muito, muito próximos, não há grandes diferenças. E, portanto, é num espírito de humildade que eu vou e aproximo-me num ministério de proximidade
e de criar pontes. Aliás, eu vou depois já de 4 núncios, portanto já há um trabalho, e as duas nações têm embaixadores juntos do Papa. Portanto, há um trabalho que já foi começado, e eu vou para continuar e desenvolver aqueles aspectos que podemos desenvolver para cooperar e aspectos também humanitários. É difícil anunciar o Evangelho num mundo onde muita gente não tem sequer comida para pôr em cima da mesa? Creio que o cuidar da pessoa humana é primário. De facto, a Igreja, na sua doutrina social, sempre procura de ajudar, seja na instrução, seja na saúde, seja nos serviços sociais. E, portanto, mesmo os exemplos dos grandes missionários, os jesuítas, os franciscanos, os dominicanos, portanto, o ir ao encontro das necessidades dos povos é também um testemunhar daquilo que nós acreditamos como cristãos e como católicos. E eu creio que a maior testemunha que podamos dar agora em países que são ou cristãos ou não cristãos é realmente testemunhar nossos valores cristãos, indo ao encontro das suas necessidades, num modo concreto, não só com palavras, mas concretamente encontrar-se. E de facto, como sabe, o Núncio Apostólico, o embaixador do Papa, é enviado como o coração e os braços do Papa Francisco e dos Papas que vierem. Portanto, é uma responsabilidade, mas é também uma coisa que me enche de dinamismo e de muita boa vontade. Agora vamos à parte mais pessoal e à sua ligação aos Açores, de onde nunca saiu por completo. Como é que foi mantendo esta ligação a ponto de afirmar, e afirmou esta semana, que a Igreja nos Açores é a Igreja-mãe da sua vida cristã? Bom, eu saí com 3 anos, depois cresci no seio de uma família açoriana, e, portanto, as tradições foram levadas connosco, e vivi sempre um pouco dentro da vida comunitária portuguesa, no estrangeiro, na diáspora. Sou um produto um pouco dessa diáspora, e depois, de vez em quando, nós visitávamos o arquipélago, e especialmente a ilha de São Jorge, onde sou oriundo, e depois da escola secundária no Canadá, portanto, passei há uns 10 meses lá. Nessa altura trabalhei para o Hospital das Velas, e depois também envolvi-me um pouco naquelas brincadeiras que se faz comunitariamente, os teatros, os folclores, essas coisas assim, e tomei amizades que ainda hoje são muito vivos. Ainda antes de ser sacerdote? Sim, muito antes de ser sacerdote. Depois, quando voltei para o estrangeiro, para o Canadá, portanto, depois só aí é que eu fui para a universidade, fiz o meu curso universitário, e só depois de um ano mais tarde de terminar os cursos universitários é que eu pensei em ir para o seminário. Já tinha 26 anos, portanto já era uma vocação um bocado madura, e, portanto, só aí é que eu fui. Mas ao longo de todo esse tempo, portanto, mantive sempre uns contactos com as ilhas, com os amigos, com familiares, e depois nós conservarmos sempre a nossa casa cá. Portanto, o que nós não queríamos fazer, e isto é uma coisa que a família, o meu irmão e eu, nós nunca queríamos vir cá como turistas. Nós queríamos vir cá como a pleno título. Como açorianos. Exatamente. E foi isso que nós sempre tentámos manter. Acho que é enriquecedor, é mais uma dimensão importante na nossa vida, que não tira não tira de nenhum outro valor. É enriquecedor, e depois nós sentimos muito aqui da terra, não há dúvida disso. E quando me encontro lá, a gente sente a proximidade das pessoas. E que recordações é que guarda dos Açores? Bem, eu acho que os Açores são maravilhosos. Portanto, um verde de veludo, um azul profundo, portanto, mesmo a nossa natureza, o ar, um oxigênio puro, a alimentação genuína.
eu às vezes a brincar e dizer, isto é mais bonito que a Suíça. Para quem já andou em vários países do mundo, a nossa terra tem muito que oferecer. Eu penso que aqui existem muitos talentos nas pessoas. Eu penso que o recurso mais importante é o seu povo. E eu acho que isto aqui vale a pena fazer parte desta realidade. Eu orgulho-me com isso e essa é a razão que estou aqui de volta. Já vamos a isto, a este seu regresso e esta passagem por várias ilhas, mas antes disso, como é que vê a Diocese de Angra no contexto nacional e também como é que a Igreja nos Açores é vista fora do país? Olha, eu, nos meus contactos aqui, eu sempre admiro o que se faz no campo. E, portanto, concretamente no cotidiano, na vida das pessoas. Aqui eu encontro que há um clero jovem, dinâmico, criativo, cheio de boa vontade e próximo às pessoas. Eu acho que as necessidades das pessoas são, portanto, alimentadas, portanto, procuram ir ao encontro das necessidades e é sempre com grande admiração que eu venho aqui. E que vejo esta realidade. Penso que a Igreja dos Açores tem muito a oferecer no contexto nacional, dado daquilo que é seu, aquelas vocações que aqui estão. E portanto, eu também, olhando de fora para dentro, eu vejo que, digamos, falando agora no contexto açoriano, que os açorianos, as famílias açorianas, quando saem, quando vêm fora, elas são missionárias, no fundo. Elas levam consigo a sua religião, a sua religiosidade, a sua fé e põem-na em prática. Portanto, não só nas manifestações populares do Espírito Santo, Santo Cristo, Nossa Senhora de Fátima, mas também, portanto, no procurar fazer bem a diáspora que se encontra no Canadá, portanto, é muito estimada pelas autoridades, porque não só fazem boa vizinhança, mas testemunham ao bem comum. Portanto, eu acho que sou me orgulho desta igreja aqui e é essa a razão que estou cá. E esperava este interesse todo e esta afinidade dos açorianos com esta sua ordenação no passado dia 19 de março. Teve inclusivamente uma grande comitiva da Diocese de Angra, de colegas sacerdotes que estiveram também na sua ordenação. Estava à espera deste acolhimento por parte dos açorianos e desta afinidade consigo? Não, eu não estava à espera de tanto entusiasmo, porque foi pouco tempo para a ordenação. O Papa Francisco nomeou-me no dia 26 de fevereiro deste ano e 3 semanas mais tarde era a ordenação. Portanto, foi uma maratona para organizar a consagração, que eu queria que fosse o dia 19 de março, o dia de São José, a solenidade de São José e o 5º aniversário do seu pontificado. E era também, portanto, dentro do contexto da Quaresma, a Semana Santa estava praticamente em dias de proximidade. E então, tudo isso, eu não estava à espera não havia nenhuma pretensão. Pois, obviamente, houve uma expressão exuberante da parte, seja do clero como das pessoas, houve muito interesse mediático e tudo isso, portanto, eu fiquei assim um bocado muito sensibilizado com isso e muito grato, e mesmo aqui, ao chegar aqui, a começar pela primeiro encontro no Santuário Santo Cristo, a proximidade, as expressões, portanto, os sentimentos como foram expressos foram sempre a tocar-me muito e portanto, veio-me a confirmar que a decisão de vir aos Açores era a decisão correta e que valia a pena. Estava a dizer, em off the record, antes de começarmos a gravar esta conversa, que normalmente vinha aos Açores mais anónimo, digamos assim, para poder também descansar um bocadinho, e vinha mais em termos de férias. Esta podemos dizer que é uma visita oficial. Bom, digamos uma visita amiga, uma visita de um conterrâneo amigo que me queria cumprimentar, quer saudar, quer abraçar o seu povo, quer condividir com eles, portanto, aquilo que vive, a sua experiência, e que pensa
que agora também, digamos, os conterrâneos também têm, os açorianos têm também agora uma nova missão, que é apoiar, portanto, espiritualmente aquele que se encontra em Arménia e Geórgia, que talvez daqui a 5 ou 6 anos será nomeado por outra parte como embaixador do Papa. E eu acho que tenho sentido um enorme afeto que não esperava, e eu acho que é uma celebração de uma coisa que é boa, é uma celebração do bem comum, é uma celebração da nossa, é uma autoafirmação como, digamos, como portugueses, como açorianos, e eu acho que é uma história bonita. De uma forma muito sucinta, faça-nos o resumo desta sua passagem pelos Açores. Começamos pela Ilha de São Miguel, também veio à Terceira, São Jorge e Pico. Em que sítios é que esteve presente e ainda vai estar? E quais foram os pontos altos desta sua passagem pelos Açores? Sim, portanto, uma das coisas que eu tinha como prioridade também era ir ao Senhor Santo Cristo, porque sempre que vinha aos Açores, se passava por São Miguel, eu tomava um bocadinho para também ir a rezar ao Senhor Santo Cristo. O Papa Francisco ofereceu-me um anel que me colocou no meu dedo no dia da minha ordenação, um anel episcopal que faz parte do ritual de consagração. Nesse anel tenho a figura do bom pastor, portanto o pastor com o cordeiro nos ombros, que é aquele pastor que vai à procura daquele que está mais perdido, mais longe, mais coisa. E então eu uso este anel, porque obviamente é importante, e eu coloquei, digamos, aos pés do Santo Cristo um prototipo deste anel. Esta aliança que tenho com o santuário, com os fiéis do Santo Cristo, e que animará o meu ministério. Também celebrei missa na ermida da Nossa Senhora da Paz, que é portanto, uma ermida importante, de devoção mariana. Encontrei-me com os sacerdotes de São Miguel, portanto, houve um encontro também com o Liceu Antero do Quintal, quando eles tiveram muito interesse de conhecer um pouco sobre a diplomacia da Santa Sé. Depois aqui em Angra, portanto, eu desejava cumprimentar os cônegos da Sé de Angra, porque há uns anos para trás eles fizeram um cônego honorário. Também faz parte. Faz parte e, de um certo modo, o fazer-me cônego honorário para mim foi uma confirmação, um abraço que eles deram àquilo que eu estava a fazer, longe e fora dos Açores, e portanto foi uma coisa muito apreciada, um encorajamento muito importante, e independentemente do futuro, o facto é que fui cônego honorário e que foi um gesto muito simpático para a minha pessoa. E então eu queria de um certo modo também condividir com eles este facto que o Papa Francisco impôs as suas mãos sobre mim para fazer um sucessor dos apóstolos no episcopado. Portanto, este também foi muito importante. Depois houve vários cumprimentos que eu achei que eram também importantes. E, portanto, agora vou seguir no dia 20 para a Ilha do Pico, onde eu vou encontrar o Dom João Lavrador, o Bispo de Angra e das Ilhas dos Açores. Eu vou encontrá-lo, digamos, no campo da evangelização, na Ilha do Pico. O Dom João Lavrador foi de uma enorme gentileza e simpatia para comigo, as suas palavras congratulatórias, com o seu encorajamento e na facilitação desta viagem, desta visita à sua diocese. E eu sou extremamente grato por isso. Depois tem, no domingo 22, tem uma missa que será, portanto, registrada, gravada ali na matriz de São Jorge. Eu acho que vai ser, portanto, difusa a nível nacional e internacional. E que faz muito gosto. Depois também vou ir à festa do padroeiro da Ilha de São Jorge, e aí, portanto, digamos que é um pouco a conclusão desta viagem, e depois volto com a minha mãe, de 81 anos, que veio comigo, volto com ela até o Canadá e depois até Roma. Fecha, portanto, com chave de ouro, com uma visita à casa à Ilha de São Jorge. Que mensagem é que quer deixar de uma forma muito breve aos nossos ouvintes, aos açorianos, depois deste momento tão importante e tão especial na sua vida? Bem, eu creio que nós açorianos que temos uma sensibilidade ao bem comum e à nossa fé, portanto, eu acho que
temos que ter uma visão também global e saber pôr os nossos talentos ao serviço do próximo. A Igreja, eu acho que é importante neste sentido. Eu encorajo, venho aqui, portanto, para mostrar a minha comunhão em oração e também pedir e suplicar a comunhão espiritual, e eu acho que é uma celebração do melhor que o espírito humano pode oferecer. Muito obrigada por ter vindo, por ter acedido a este convite numa semana tão agitada e com uma agenda tão preenchida. Concedeu-nos esta meia horinha de entrevista. Agradecemos muito a sua passagem pelo Igreja Açores e aqui pelos estúdios do Rádio Clube de Angra. Muito obrigada. Os açorianos precisavam de conhecer a sua história. Muito obrigado a vocês e ao vosso trabalho. Nós regressamos na próxima semana com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.